Olá, seja muito bem-vindo ao Ouve e Contempla. O meu nome é Liliana, eu sou coach de nutrição integrativa e aqui vamos falar sobre isto mesmo, o que é a nutrição integrativa de uma forma simples para que tu possas aplicar na tua vida e assim melhorares a qualidade da tua saúde e do teu bem-estar em geral. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos dar continuidade ao tema da nutrição integrativa que tanto falamos no último episódio. Se ainda não ouviste o episódio em que eu vos dou a conhecer, em que eu te dou a conhecer o que é nutrição integrativa, aconselho-te vivamente a ouvires primeiro esse e só depois ouvires este que te vou falar agora. Então vamos passar aos alimentos primários que fazem parte da nossa nutrição integrativa. Como eu referi também no último episódio, eu subdividi estes alimentos primários em 4 áreas da nossa vida e eu dividi pela nossa saúde, dividi também pela nossa carreira, pela nossa espiritualidade e ainda sobre as nossas relações. Eu considero que estas 4 áreas são as 4 áreas mais importantes da nossa vida e que em todas elas e um pedacinho de cada elas vai refletir-se na nossa saúde e no nosso bem-estar em geral. Acreditem que é mesmo verdade. Por onde é que eu comecei? Eu quando quis explorar mais estas áreas da nossa vida, eu comecei então pela minha saúde, porque naquele momento, e como já partilhei contigo, era o que mais fazia sentido. Eu queria melhorar a qualidade da minha saúde, queria também sentir mais energia e então eu começo por alterar os meus hábitos alimentares. Foi uma mudança radical, mas este foi o primeiro alimento primário que eu quis explorar enquanto estudava. Porque eu queria aprender a cozinhar mais saudável em minha casa. Eu queria ter outro tipo de alimentação, tendo em conta também as minhas restrições alimentares a nível das alergias. E porque eu senti esta necessidade na altura e para mim fazia todo sentido começar pela minha saúde e também começar pela minha alimentação. Porque eu também queria perder peso na altura, queria sentir mais leve, queria ter mais energia, queria olhar-me ao espelho e ficar orgulhosa da imagem que via, porque eu na altura estava com 10 quilos a mais do que aquilo que tinha hoje. E também porque tinha começado a viver sozinha, cozinhar para mim não fazia assim muito sentido porque não fazia parte do meu dia, é verdade, porque eu estava sozinha e eu desenrascava-me com qualquer coisa, não é? Qualquer coisa costumava ser sempre porcaria. E então eu optava sempre por ir jantar fora com amigos, depois de um dia de trabalho sabia bem melhor do que preparar a comida, por exemplo. Eu não sabia bem aquilo que me vinha para o prato, eu não conseguia perceber o que é que estava a comer, mas comia, não é? E eu vivia bem assim, para mim estava tudo bem. E foi uma fase, atenção, que com isto não quer dizer que só fazia asneiras, mas foi uma fase da minha vida que eu recordo com muita alegria. E a alegria é um outro alimento primário que deve estar presente na nossa nutrição. Eu sei que me descuidei muito, sei que no que respeita à alimentação secundária, que é aquela alimentação que está no prato, eu me descuidei imenso, mas eu sentia-me bem nutrida a nível primário. Porque eu quase que posso dizer que foram os melhores anos da minha vida, quando eu me nutria a todas as áreas, exceto quando eu nutria a nível secundário, exceto quando estava a nutrir o verdadeiro prato que tinha. E esta sensação de bem-estar, apesar de várias coisas erradas, como é óbvio que eu estava a fazer no momento, é uma grande prova para mim, é uma grande prova que os alimentos primários, que a nutrição primária são de facto muito importantes na nossa vida. Eu considero mesmo que são bem mais importantes do que propriamente aquilo que comemos. Isto é mesmo verdade. E então, a nível da saúde, e para não dispersar muito, eu incluí os alimentos primários que eu incluí a nível da saúde, tem a ver mesmo com a alimentação, a atividade física e também a alegria em viver, a alegria em fazer alguma coisa que nós gostamos e que nos sintamos bem naquele momento. A nível da alimentação, que é um outro alimento primário que eu considero que seja extremamente importante para a nossa saúde, eu aqui tenho-vos a aconselhar o seguinte:
Quando nós estamos a falar em alimentação, eu fiz uma mudança muito, muito radical na minha alimentação, porque eu de um momento para o outro começo a comer. Naquela altura eu designava para mim que era vegetariano, ok? Porque eu tenho alergia a marisco, então eu tenho muito medo de comer qualquer tipo de peixe. Eu não queria comer carne porque a carne é altamente processada e hoje, para satisfazer todas as nossas necessidades e as quantidades de carne que têm de existir, portanto eu considero que aquilo seja extremamente processado e eu não queria mais comer carne, mas também eu não introduzi as leguminosas, não introduzi as gorduras saudáveis, eu eliminei tudo isso. Então eu alimentava-me a saladas, bebia muita água, cortei nos açúcares radicalmente, da noite para o dia, que foi mesmo assim, deixei de comer doces, pensando que esta era a melhor solução. De facto é que eu comecei a ver resultados na minha vida, é verdade, eu comecei a ver resultados na balança, que os números cada vez estavam a descer mais, mas eu também sentia-me muito desnutrida, ou seja, eu continuava com falta de forças, ou seja, eu não tinha energia, a falta de energia era constante e eu na altura treinava todos os dias, corria todos os dias. Inclusive foi o ano em que eu fiz a meia maratona de Sevilha, em que eu fico extremamente orgulhosa quando me recordo disto, mas se calhar eu a nível da alimentação não estava a fazer as melhores opções. Se foi uma solução rápida para mim, foi, é verdade. Foi muito rápida, mas se foi a melhor opção para mim, não foi toda a melhor opção. Porque eu ia pesquisando, eu percorria blogs, eu percorria todos os sites na internet, eu lia livros sobre alimentação saudável e eu fui melhorando aos poucos a minha relação com os alimentos, porque eu também não queria engordar, era este o grande problema, eu não queria engordar porque eu sempre fui com uma estrutura média para magro, então eu não queria continuar a aumentar o peso. Mas depois de todas estas pesquisas, depois de todas estas leituras, eu quando chegava à cozinha, à hora de cozinhar, eu cortava sempre, mas sempre no tempo que passava na cozinha. Eu queria que fosse o mais rápido possível, porque eu a teoria sabia toda, eu sabia aquilo que devia comer, até para fazer uma meia maratona, para ter os meus níveis de energia constantes e tudo mais, mas a prática não era para mim. É verdade, eu tenho de assumir isto, a prática não era para mim, não estava, não fazia parte. E então quando eu descobri estas alergias alimentares todas, foi aí que eu disse, ouve o teu corpo, porque é que o teu corpo está a reagir a certos alimentos? O que é que está aqui a acontecer? E foi aí que eu me apaixonei verdadeiramente pela cozinha, porque eu tinha que me nutrir, eu estava a viver sozinha na altura, eu tinha que comer, não é? Eu tinha que levar os meus níveis de energia, então eu tinha de aprender a cozinhar para mim. Eu tinha de aprender a lidar com aquelas barreiras que a vida me colocou, porque eu queria me sentir bem e queria continuar a ter saúde para o resto da minha vida, porque eu digo que eu quero mesmo muito passar cá muitos anos, porque eu tenho tanto ainda para aprender, tenho tanto também para passar que isso aí me deixa extremamente feliz, portanto eu tenho que cuidar da minha máquina. E o que é que eu vou dizer sobre isto? Falar da alimentação para mim é uma grande paixão, é verdade, mas foi muito difícil eu começar a gostar da alimentação, porque a primeira solução que eu encontrei foi cortar o mal pela raiz. Foi quando eu comecei também a explorar a alimentação à base de plantas e hoje eu sou rendida à alimentação à base de plantas e eu garanto-vos que vai ser um tema aqui no podcast, porque eu quero mesmo mostrar-vos todos os benefícios que elas te pode trazer, que me trouxe a mim e que te pode trazer a ti. Então eu comecei por aí, comecei por explorar este tipo de alimentação, porque eu sabia que não havia carne processada, sabia também que não havia o risco de contaminação cruzada com o peixe, neste caso com o marisco, e só teria que ter cuidados com os cereais, porque eu também sou alérgica ao trigo e à soja, portanto eram estes cuidados, mas que eu conseguia rapidamente dar a volta. E então foi aí que eu comecei a ter uma boa alimentação, a mudar a minha alimentação, porque eu comecei a sentir melhorias quando comecei a fazer melhor a minha digestão, quando o meu intestino começa a funcionar de uma forma mais equilibrada e regular, quando eu tinha dores, mas dores horríveis, porque eu estava uma semana sem ir à casa de banho,
na boa mesmo, e não ia. E eram dores horríveis ao fim de semana, eu chorava com dores e nunca sabia porquê. E é quando eu altero o meu tipo de alimentação, quando eu descubro aquilo que realmente me faz bem, que eu começo a encontrar melhorias, começo a sentir os meus níveis de energia mais elevados, começo a sentir também a minha digestão a fazer a digestão de uma forma mais rápida e saudável também, e os meus intestinos a funcionar como nunca antes tinham funcionado. Portanto, vocês sabem que eu sou uma apaixonada pela alimentação. A verdade é que eu não sou vegetariana, pois ainda consumo produtos de origem animal e acredito que vou continuar a consumir, porque eu não gosto de extremos. Eu não gosto de ou dizer que tenho este tipo de alimentação porque não, eu sou contra consumir produtos de origem animal, porque os animais, ou seja, ser muito protetora, não é nesse sentido. Eu também olho um bocado para a sustentabilidade, é claro, mas também penso naquilo que eu me sinto melhor. E se eu me sentir bem a comer um queijo, por exemplo, eu vou comer o queijo. Fiambre não, porque é um produto altamente processado e eu gostava muito de fiambre, mas consegui muito facilmente deixar de comer fiambre. Mas se eu gosto de queijo, se eu gosto de kefir, que venero kefir, adoro mesmo kefir puro mesmo, sem nada, eu vou continuar, e se me faz bem, eu vou continuar a consumir. Como eu estava a dizer, eu não gosto de extremos, mas gosto sim de encontrar o meu equilíbrio. E tu traz o teu equilíbrio. Por isso, se tiver de consumir carne branca, e neste caso falo mais de frango ou mais de coelho, porque sei que vem dos meus pais, se os meus pais prepararem, eu se calhar posso dizer que este ano ainda não comi carne, estamos em julho, mas não diria que não, comia porque sei de onde é que vem, porque eu deixei de comer carne, deixei de consumir carne porque sabia que eram altamente processados. Portanto, eu alimento-me muito à base de grãos inteiros e de plantas e sinto-me muito, mas muito melhor, e eliminei da minha alimentação todo o tipo de bolachas, todo o tipo de gelados que estão carregados de açúcar, todo o tipo de doces que tu podes imaginar saíram da minha alimentação. No entanto, eu hoje como doce, não sou azeda, mas doce natural. A própria fruta já tem açúcar e é deliciosa quando é da época, ok? Uma simples tâmara que eu adoro é super doce e deixa-me bem, deixa-me confortada. E é esta a mensagem que eu vos quero passar muito à base ou no que diz respeito à alimentação, é que vocês comecem a estudar aquilo que vocês estão a consumir neste momento. Quais são os alimentos que tu hoje estás a consumir? Como é que tu te sentes com os teus alimentos? Podes fazer um género de um diário alimentar e dizeres mesmo, ok, ao pequeno almoço tomei isto, como é que eu me senti no momento que tomei o pequeno almoço, e nas 2 horas seguintes, o mesmo para o almoço e para o jantar, por exemplo. Questiona-te. Eu acho que esta é a ferramenta mais poderosa que nós temos à nossa volta, é nós nos questionarmos sobre aquilo que nós estamos a fazer. Isso é extremamente importante. Portanto, no que diz respeito à alimentação, questiona-te mesmo, e o que é que hoje me faz bem? O que é que hoje faz sentido para mim consumir? Não sigas um estilo de dieta porque é frustrante. Eu tentei, mas é frustrante mesmo. Tu estás limitado a certos tipos de alimentos. Não, escolhe aquilo que te faz bem. Escolhe aquilo com que tu te sentes bem e te faz feliz. E come, porque também é preciso. Também faz parte da tua alimentação primária, a tua alimentação. Portanto, espero mesmo que tu consigas refletir sobre a tua alimentação. Relativamente à atividade física, que eu incorporo também aqui na nossa área de saúde, é extremamente importante, porque eu quase que sou uma viciada em exercício físico. E eu certas vezes me questionei se este vício é por causa do corpo, se eu quero manter o corpo que tenho, ou então é por causa da mente. Porque eu comecei a gostar de exercício físico há uns 8 anos atrás, acho que sim, acho que foram 8 anos atrás, há 8, 10 anos atrás, pronto, no máximo, em que eu estava num momento também da minha vida difícil, foi um momento complicado, foi fim de uma relação,
E nunca mais me consigo esquecer disto, que eu estava no sofá, deprimida, já não comia, já... Pronto, e a minha irmã me questionou se eu queria ir correr com ela. E eu não queria. Eu disse não, porque eu não tenho força, não tenho energia, também não comi muito bem, não quero ir. Ela disse, mas anda comigo. E eu fui. Depois de alguma insistência da parte dela, eu fui. E quando eu cheguei a casa, eu não estava a mesma. Eu não corri. É claro que eu dei uns saltos, porque eu não sabia correr, não é? Eu nunca tinha corrido na vida, apenas caminhava e corria nas aulas de educação física, mas a verdade é que eu fui e quando cheguei a casa sentia-me bem melhor. Eu tinha uma mente mais limpa, mais calma, mais clara da situação que estava a passar. E eu disse, isto realmente faz alguma coisa. E comecei a pensar naquilo. E na altura, a minha irmã estava num processo de redução de peso e ela tinha a atividade física muito presente na vida dela. E aquilo inspirou-me de certa forma, porque eu disse, não, se ela está a fazer é porque realmente faz bem e eu vou experimentar. E este momento da minha vida, que já lá vão 8 anos, eu se não estou em erro são mesmo 8 anos, ficou para sempre na minha vida. Anos mais tarde, eu precisei de voltar ao exercício físico. Em meados de 2015, 2016, eu estava a viver sozinha e eu tenho uma recaída de novo. Eu estava a viver sozinha fora de Portugal e eu queria regressar a casa, não é? Eu queria voltar a casa porque já estava a ser há algum tempo sozinha, tinha vindo em 2014 e então há muita coisa que te passa pela cabeça. O que é que eu estou aqui a fazer sozinha, se a minha família não está cá? Então foi aí que eu encontrei hoje o meu atual companheiro, mas encontrei um amigo para as corridas. E foi de novo a corrida que me ajudou a ultrapassar um momento difícil da minha vida. E foi quando eu disse, não, a corrida para mim traz-me milagres, traz-me cura, faz-me bem, porque eu ao correr sinto-me realmente livre. Os meus pensamentos voam mesmo. E eu voltei a correr, fiz a meia maratona em 2016 e se me perguntarem, e é isto que eu vos convido também a questionarem-se ao nível deste alimento, da atividade física, é qual é o tipo de exercício que tu mais gostas de fazer? Qual é aquele que mais prazer te dá a fazer? E se não tens uma resposta para isto, não há qualquer problema, porque tu podes sempre experimentar. É claro que se calhar a corrida, quando eu fiz a corrida em 2012, para aí, não foi tão boa como aquelas que eu fazia em 2016, 2017, em 2018 tive uma paragem, mas é natural. Se calhar não retirei o mesmo prazer, mas vou experimentar de novo. E como é que eu gosto de praticar qualquer atividade física, nem que seja a caminhar, nem que seja correr, nadar, andar de bicicleta? Quando é que eu gosto também? De manhã, de tarde, ao final do dia, à noite, acompanhada, sozinha? Questiona-te e descobre aquilo que realmente te faz feliz. Descobre aquilo que tu vais fazer, mas sem qualquer obrigação. É claro que tu tens de implementar uma rotina na tua vida e tem que fazer parte para tu veres também melhorias na tua saúde. Mas quando tu fores praticar a atividade física, questiona-te, eu vou com ansiedade, vou frustrada, ou então vou, mas vou porque quero e porque realmente me faz sentir bem e eu sei que vou chegar ainda melhor. Mais uma vez, questiona-te sobre isto. Como é que tu podes incorporar hoje a atividade física na tua vida? Se é deixar o carro mais longe quando estás a ir para o trabalho, faz, porque eu já o fiz e no inverno faço. Porque felizmente aqui não chove muito e no inverno fica a noite mais cedo, então os dias são mais curtos. E eu não tenho tanta disponibilidade de praticar atividade física ao ar livre, que é aquilo que realmente me dá prazer, portanto eu deixo o carro mais longe do local de trabalho e vou a pé. Vou e venho a pé e sei que faço a minha atividade física e fico bem, chego melhor ainda ao trabalho e quando chego a casa já consigo desligar do trabalho de casa. O que é que para ti funciona? Questiona-te, é realmente muito, muito importante. Outro alimento primário que eu posso incluir aqui na área da saúde é a nossa alegria. E a alegria vai
incorpora muita coisa, engloba mesmo muita coisa. A alegria simplesmente por tu viveres, a alegria por simplesmente tu estás a fazer um tipo de alimentação que tu gostas, estás a praticar uma atividade física que tu adoras, a alegria de tu seres criativa em várias áreas da tua vida, quer seja na tua carreira, quer seja em casa, a alterar os móveis de sítio, fazer pratos, cozinhar pratos extremamente deliciosos. Sente a alegria, sente a criança que está dentro de ti, porque a nossa saúde está muito, mas muito ligada também com as nossas emoções. Isto é um tema também que me desperta muito, porque eu acredito que em certos momentos da nossa vida, a nossa máquina, que é o nosso corpo e que é uma máquina fantástica, desperta uma doença física, desperta um problema na mecânica. E eu acredito muito que este problema vem de emoções que nós guardamos. E se as emoções que nós guardarmos forem emoções positivas, for a alegria em simplesmente viver, eu acredito que a máquina vai durar muito mais tempo sem sofrer qualquer tipo de avaria. E eu convido-te a questionar-te também sobre isto. Como é que tu vives qualquer momento da tua vida? Se vives em constante stress, se a vida te apresenta um desafio, muitas pessoas chamam de problema, eu designo de desafio mesmo, como é que tu o enfrentas? Imagina agora, lembrei-me, imagina que tu recebes uma conta em casa para pagar da eletricidade, por exemplo. Como é que tu enfrentas esta conta? Ok, tenho que pagar a conta de eletricidade, mais X euros a sair-me da conta, ou não, eu vou pagar porque realmente eu tive tempo, eu tive capacidade também para pagar, para consumir isto, portanto eu vou conseguir liquidar esta dívida, vou-lhe chamar dívida, com o fornecedor e está tudo bem. Ou andas sempre a pensar ou arranjar qualquer problema, ou vives com alegria? Foi uma das coisas que me passou agora pela cabeça, porque para mim, por vezes, receber uma conta para pagar pode ser significado de alegria, para outra pessoa pode causar muito stress. É verdade que nem todos nós temos as mesmas possibilidades, mas nós também temos de gastar conforme as nossas possibilidades e escolher como nos sentimos em determinado momento da nossa vida. Qual é a intenção que tu colocas, por exemplo, quando tu estás perante a tua família, perante os teus amigos, em convívio? É de alegria? Ou tens um convite para um jantar e ok, até tenho de ir, mas não apetecia nada? É claro que não tens de estar sempre predisposto a ir a esse jantar, a ir a esse lanche, a esse convívio que seja. Mas se vais, vai com alegria. Manifesta isso na tua alma, porque isso vai se refletir no teu corpo, na tua saúde, no teu bem-estar em geral e na forma como tu lidas com a vida. Pronto, para este tema da saúde, e hoje vou ficar-vos só pela saúde, eu queria que retesse essa informação. A atividade física é muito, mas muito importante para a tua saúde e questiona-te, aplica aquelas questões que eu te deixei aqui, estas ferramentas, para tu descobrires aquilo que faz sentido para ti neste momento, porque nunca te esqueças que nós somos seres bioindividuais, ou seja, em diferentes momentos da tua vida, em momentos únicos, tu vais ter necessidades únicas e também vão ser diferentes do amanhã. Portanto, nada tem de ser constante, ok? A nível da alimentação é um tema muito... A nível da alimentação, eu sei que teria aqui pano para mangas, mas vou deixar isto para outras alturas também. E questiona-te também aquilo que faz sentido, vê como te sentes em cada refeição que tu faças e o que é que se encaixa melhor neste momento na tua vida. E relativamente à alegria, a este alimento primário, vê como é que tu encaras as situações na tua vida, como é que tu encaras o teu emprego, como é que tu encaras as tuas relações, como é que tu encaras também a tua atividade física, como é que tu encaras as tuas finanças. Vê, sente e descobre o que é que tu podes alterar neste momento para que te sintas mais leve e mais alegre e elimines aquelas emoções menos positivas da tua vida.
Espero que para ti tenha feito sentido este episódio, espero também que tenha sido clara nestes alimentos primários que dizem respeito à saúde, para que tu possas reencontrar o teu equilíbrio e viver de uma forma mais calma, mais simples e, acima de tudo, muito, muito mais feliz. Portanto, espero por ti no próximo episódio. Deixa-me aqui o teu comentário se fizer sentido para ti. Deixa-me também sugestões de temas que queiras ver aqui conversados no nosso podcast e espero-te já na próxima semana. Um beijinho e até lá!